Olá, tudo bom? Boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei que hora que você está vendo isso. E faz tempo que eu não gravo um vídeo pro YouTube, faz tempo que eu não gravo vídeo. Ontem eu fiz um live no Instagram mostrando um pouquinho do que eu tô trabalhando, né? E compartilhando um pouquinho da experiência que eu tive com essa peça em especial. E, enfim, faz tempo que eu não faço isso, eu quero primeiro falar um pouquinho de como isso começou. Como essa questão de compartilhar informação sobre o mercado de joias e sobre modelagem 3D de joias, sobre esse profissional começou. Então, meu nome é Adriele, eu sou designer e modelista 3D de joias. Eu tô trabalhando com isso já fazem 8 anos por conta. E eu comecei a querer compartilhar esse tipo de informação porque eu tive tropeços como profissional, né? Eu entrei, não tem muita informação sobre essa área, sobre como ser um profissional mesmo nessa área e não só ser chamado de um profissional, mas na verdade não merecer esse título. E então com os meus erros, né, com os obstáculos que eu tive na minha profissão, eu resolvi compartilhar para melhorar o mercado de trabalho para essa área de trabalho, né? Melhorar as condições de trabalho, melhorar o relacionamento entre modelista e patrão ou cliente, né? Se você é freelance. Enfim, então eu comecei a divulgar isso porque eu pensei que dessa forma eu ia valorizar esse profissional, não só a mim, e eu ia poder ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros que eu. Então eu tenho guardado muito dessa informação para compartilhar com vocês. Eu parei um pouco de fazer vídeos e teve um tempo que eu fiquei bem longe de escrever no blog. Para quem me segue provavelmente sabe que eu tenho um blog, mas enfim, se você não sabe, tá chegando aqui pela primeira vez, eu vou deixar os links abaixo do vídeo. E eu tenho um blog e eu escrevo matérias lá. Há muito tempo eu fiz alguns vídeos e parei. E eu sou colunista numa revista de empreendedorismo feminino, chama Empreendedora, e o meu assunto sempre é mercado de joias, cliente final de joias, marketing voltado para joias, mas meu assunto principal é a questão do profissional designer e modelista 3D de joias, tá? Então, foi assim que eu comecei. E nesse tempo que eu fiquei parada com os vídeos e com a matéria no blog, eu escrevi algumas matérias para a revista. E eu tô voltando tudo ativa de novo. Porque eu continuo com esse propósito, eu fiquei um tempo longe, pensei que não era isso que eu devia fazer. E achei que, enfim, eu não estava ajudando ninguém. Só que depois de alguns acontecimentos, alguns comentários nas matérias da revista e tudo mais, eu percebi que eu deveria continuar, porque realmente tinham algumas pessoas que estavam precisando disso, pessoas que têm interesse em entrar na área, pessoas que usaram minha matéria como referência em TCC. Enfim, eu gostei, assim, eu fiquei muito feliz, eu gostei desse resultado porque me deu um direcionamento para eu continuar fazendo isso, sabe? Pessoas me procuraram por e-mail, por WhatsApp, para perguntar algumas questões sobre a área. E aí eu fiquei muito feliz em poder ajudar essas pessoas. E aí resolvi continuar fazendo isso, tá? Então, minha apresentação tá feita. E aí eu queria falar, só de fazer um adendo sobre o meu Instagram, pessoal. Eu recebi essa peça lindona para fazer. E quando eu recebi a pedra desse anel, porque são pedras fora de corte padrão, então a primeira coisa que eu falei com o cliente é que eu precisava ter a pedra em mãos para poder tirar a medida certinha da pedra para conseguir fazer o 3D para caber a pedra, senão ia chegar lá e ia dar problema. Enfim, eu recebi essa beleza e eu fiquei encantada, porque esse mineral ele chama diáspora e ele muda de cor conforme a luz que incide sobre ele. E aí, o que aconteceu? Eu usei um nome dessa pedra
que é mais conhecida no mercado. E eu só procurei no Instagram sobre essa pedra, inclusive usei o nome que o meu cliente me passou, e eu não sabia que eu estava infringindo leis de marca registrada. E aí eu coloquei hashtag com esses 2 nomes, são 2 nomes que são marcas registradas, que essa pedra é conhecida. O nome desse mineral é diáspora. Tá bom assim, tá, gente? Deixa só assim. E eu usei esses 2 nomes, coloquei hashtag desses nomes, e aí num dia o meu vídeo foi tirado do Instagram e eu não sabia por quê, mas eu recebi a mensagem no Instagram que tinha sido removido porque eu tinha, enfim, infringido alguma lei, alguma coisa assim, e ficou por aí, eu nem me preocupei. No outro dia eu fui tentar acessar minha conta e não consegui mais acessar. Então, para quem me segue já há mais tempo e me seguia no Instagram, volta lá e volta a me seguir. Antes era driele.adesigner e agora é driele.adesigner tudo junto, tá? No Instagram. Enfim. Aí depois eu fui checar o meu e-mail no outro dia, né? Depois que minha conta não conseguia mais entrar, e aí eu fui entender por que a minha conta foi cancelada. Eu até entrei em contato, pedi desculpas para a pessoa responsável dessa marca que me denunciou. Falei que não sabia que estava fazendo isso. E realmente eu não sabia, porque eu fiz sem pesquisar a fundo que aquilo não era só um nome, aquilo era uma marca registrada, né? Então, gente, toma cuidado, tá bom? Quando vocês for fazer isso. Enfim, perdi todos os meus seguidores lá, mas tá tudo bem, eu começo de novo. E vocês que já me seguiam, volta lá e me segue, tá? driele.adesigner, tudo junto, no Instagram. E essa daqui é a pedra lindona. Aqui não muda de cor. Deixa eu ver se eu consigo ligar a luz do outro celular pra fazer ela mudar de cor. Enfim, aí, como eu tô voltando a fazer vídeo, eu quero... Deixa eu ver se eu vou conseguir. Ah, não vai mudar. Ah, não, mudou um pouco. É muito linda essa pedra, gente. Eu fiz, enfim, lá no meu Instagram, vocês vão ver, tem um vídeo comigo andando pela casa e mudando de luz, de ambiente, e a pedra mudando de cor. É só uma pena que não consegue pegar o rosa que ela fica. A câmera, né, do celular não consegue pegar a cor rosa, mas é maravilhosa. Vai lá dar uma olhada que vocês vão adorar. Enfim. E aí eu resolvi voltar a fazer vídeo e aproveitei esse trabalho que eu tô tendo para passar umas dicas. Essa peça que vocês estão vendo aqui, ela é uma peça bem especial, porque ela foi encomendada para comportar essa pedra do centro, que é uma pedra bem grande. E o pedido da peça deixa muito especial, porque essa peça não é uma peça de produção que tem um padrão brasileiro. Eu vou reformular, que tem um padrão brasileiro de produção. E ela... Quando o cliente entrou em contato comigo, eu já fazia outros trabalhos com esse cliente, ele me mandou a foto da peça. Aí a primeira coisa que eu notei foi que a pedra era de um tamanho fora do padrão, o corte era um corte fora do padrão, ele me mandou a foto da pedra. E aí eu falei pra ele, ó, a primeira coisa que eu vou precisar vai ser a pedra, pra eu tirar todas as medidas e conseguir entregar pra você um anel que realmente vai comportar essa pedra, porque senão fica diferente, né? E aí depois a pedra não encaixa, a pedra não cabe, né? E não, enfim, não tem como dinheiro de volta, money back, não tem como. Tanto para modelagem, quanto para prototipagem, quanto para borracha, quanto para o Sedex e, enfim, todos os custos a mais que estão envolvidos. Então ele já me perguntou, falou que tudo bem, ele me mandava as pedras e perguntou quando eu podia começar e quando eu entregava. Aí eu falei, ó, me dá um tempo, deixa eu analisar melhor essa peça. Então eu peguei a foto da peça e comecei a olhar atentamente para ela. Eu percebi que era uma peça mais orgânica, isso já dá para ver de cara, né? Totalmente cravada, com diversos tamanhos de pedra. E aí chegou na parte que diferencia da produção do Brasil. As pedras são coladas na chapa do anel. Então é o que vocês podem ver aqui na imagem, né? Elas são embutidas na chapa. E uma coisa que tem na foto que não dá para fazer é que as garras são praticamente invisíveis. Não é cravação inglesa, tá? Que a cravação inglesa é aquela cravação que não tem
garra que é embutido, né? Não é essa cravação. Eu consegui ver as garras, só que elas eram muito, muito pequenas. E a primeira coisa que eu falei para ele foi que, olha, essa peça não é um padrão de produção brasileiro. Então, provavelmente você vai enfrentar algumas dificuldades na produção dessa peça. Aí ele falou para mim das garras, que eu já tinha visto, né? Ele pediu para mim que as garras fossem o mais finas, menores possíveis. Aí eu falei, olha, não tem como a gente fazer isso, porque lembra aquele brinco que eu fiz pra você, que você não conseguiu injetar? Então, se você não conseguir injetar aquele brinco, não adianta eu fazer a garra mais fina do mundo. Possível de se produzir, né? Do mundo não. E, enfim, deixa eu explicar isso pra vocês. Tem um brinco que eu fiz pra ele, e aí ele me mandou a foto do brinco e falou, olha, eu quero que você faça na espessura mais fina possível, que dá pra produzir. E eu fiz, só que eu fiz baseado no que eu já fiz com outras indústrias. Então aquele brinco eu fiz nas espessuras mais finas e sabia que dava para produzir em outras indústrias, mas na dele não deu, porque a injetora de cera dele não tem tecnologia, não é mais nova, né? Eu vou dizer assim, a injetora de cera dele não é mais nova, então não consegue completar a peça na hora que injeta a cera na borracha. Depois eu vou fazer um vídeo explicando isso para quem não sabe as etapas de produção, tá bom? Mas eu não vou mostrar aqui a borracha e a prototipagem e como que é a ordem do processo de produção, porque vai ficar muito longo o vídeo. E aí então eu expliquei isso para ele. Eu falei, olha, por causa da tecnologia que você tem dentro da sua indústria, ou enfim, da pessoa que você terceiriza a produção, não dá para produzir. Você não vai conseguir injetar e sair com perfeição todas essas garras finas, né? Então, o meu conselho é que a gente faz um pouco mais grosso essas garras. E aí, você, na hora de dar o acabamento, você pede para a pessoa que for polir, dá uma forçadinha lá, uma pesadinha na mão e dá uma comida nas cabeças delas depois que tiver cravado, para diminuir um pouco as garras, tá? Esse foi o meu conselho. Eu não tenho experiência em banca, tá, gente? Mas eu sei que a mão da pessoa que tá polindo influencia muito no que vai sair depois na peça final, porque eu faço peças com bastante detalhe e a maioria das pessoas que eu tentei produzir as peças, os detalhes não vinham, eles vinham totalmente polidos, não vinham os detalhes, eles sumiam, porque polia demais, tinha mão pesada para polir. Enfim, por que você tem que fazer essa análise? Se é uma peça que você nunca fez, mesmo que é padrão brasileiro de produção, ou se é uma peça estrangeira como essa, por que você tem que fazer essa análise? Porque a pessoa que está te contratando, muitas vezes ela não sabe as dores de cabeça que ela pode ter. E eu sei que isso é uma coisa que você vai conseguir adquirir com o tempo, mas o que eu já sei e já posso passar para vocês, eu estou passando. A tecnologia que tem a fábrica que você está trabalhando influencia no tipo de peça que você vai fazer no 3D. E eu deixei ele ciente de todas essas dificuldades que podem acontecer. A peça não injetar, ele vai ter mais trabalho para cravar. Provavelmente não é uma peça que poderá ser cravada na cera para fundir já com cravada. Ainda tem a parte de escavação da peça que eu não fiz. É uma peça que vai fogo. É uma peça, ela já é diferente porque ela vai ter que sair em duas metades, né? E aí vão ter que fazer a solda aqui embaixo. Tô mostrando aqui pra vocês com o mouse. E aqui na parte de baixo da pedra, mas com muita delicadeza, porque já vai estar tudo cravado. São pedras naturais, delicadas. E tirando a pedra do centro, que também é muito delicada e ela não pode... Essa pedra diáspora, ela é sensível à mudança brusca de temperatura, tá? Depois eu fui pesquisar bem sobre a pedra, né? E sobre os nomes que eu utilizei lá. Você tem que deixar o teu cliente final ciente disso, porque depois a culpa é sua. Então, se não der certo lá, a culpa é sua. Então, para você evitar isso, você tem que fazer essa análise das peças que você está recebendo e já deixar ele ciente dessas dores de cabeça que ele pode ter. Porque aí, se acontecer e ele voltar para você, ele falar, não tá completando, tá dando muito trabalho para cravar, não tem jeito de fazer diferente? Então ele tá sabendo, essa conversa já foi tida previamente, aí você tem como falar para o teu cliente, falar, a gente já conversou sobre isso, eu avisei que você poderia ter essas dores de cabeça, e isso não tem como ser, não é culpa minha, eu fiz o que a gente combinou, fiz o que você pediu, né? Se não deu certo na sua injetora, a gente vai ter que fazer mais grossa, só que eu vou ter que cobrar o serviço, a parte que eu vou ter que refazer do serviço de novo, é justo, né?
Então fica tudo bem explicado, e quando você previne uma dor de cabeça para o teu cliente final, para o teu cliente, né, o que está te contratando, você ganha ponto com ele, porque quando você faz isso, e se ele um dia tentar trocar de modelista e o outro não faz isso, ele percebe essa diferença, e você pode até cobrar um pouco mais caro pelo teu serviço, só que você tem essa qualidade que o outro não entrega, que é você prevenir ele de futuras dores de cabeça. E aí sabe aquela coisa assim de falar assim, eu avisei, hein? Então, é isso que acontece. E aí você avisa ele. E aí ele gosta. E quando não dá certo e você tinha avisado ele, ele fala, pô, ele tinha essa razão, devia ter escutado ele. Mostra que você tem experiência no que você tá fazendo. Tem muita coisa, gente, que a gente só adquire experiência errando, tá? Então, quando você pega uma peça que você não tem experiência, você nunca fez ela, e pode haver erros, ou até quando é a primeira vez que você vai trabalhar com uma firma, com uma empresa, com o ourives, é muito legal você deixar ciente de que podem acontecer erros, que pode haver necessidade de haver adequação. E aí, muitas vezes eles não sabem passar a informação precisa. Que espessura que você costuma usar na tua empresa, que produz ouro, ou que produz prata, ou que produz latão. Aí eles não sabem passar a informação certa. Então, até haver uma adequação de você chegar na espessura certa, pode ser que você tenha que fazer alguns retrabalhos. E nesse caso, o que eu faço? Eu deixo o cliente ciente disso, até porque é importante ele saber que, primeiro você tem que saber como modelista de joias. As espessuras de uma empresa para outra variam de acordo com a tecnologia, que é o que a gente estava conversando até agora. Então, a espessura que eu uso para uma empresa não é sempre que dá para usar para outra, mesmo que trabalhe com o mesmo material, tá? Então, nesse caso, eu deixo o cliente ciente disso, e aí não é um susto para ele quando alguma coisa dá errada. Eu deixo o valor que ele gastou de prototipagem de crédito para ele fazer um próximo trabalho comigo. Por quê? O erro não é exatamente meu, porque eu não sei a tecnologia que ele tem dentro da firma dele, e até a questão da mão de obra, porque a mão de obra que tem dentro de cada firma também influencia no tipo de peça que sai, tá, gente? Até o profissional que está dando acabamento na peça influencia na produção da peça. São várias coisas que têm que ser observadas, e aí você vai adquirindo essa experiência com o tempo, tá? Então, você deixa o teu cliente novo ou a peça diferentona que você está fazendo, sobre a peça diferentona que você está fazendo. Deixa o teu cliente ciente disso, de que pode ter que haver uma adequação, e esse valor que não é erro seu e também não é erro deles, você deixa de crédito como da prototipagem. Eu não tenho como devolver o dinheiro. Não tenho como devolver o dinheiro para ele, mas eu posso deixar de crédito para ele fazer peça comigo de novo. E aí é uma oportunidade até que eu tenho de refazer outro serviço e tirar aquela impressão de que não deu certo, porque muitas vezes eles ficam pensando que é o erro nosso, a gente não tem experiência, enfim, só que não é só isso, tá? E aí, é isso, gente, acho que é isso. Então, deixa o teu cliente ciente dessas dores de cabeça, isso traz benefício para você como modelista 3D, traz autoridade, mostra que você conhece o que você está fazendo. Então, seja curioso, entra dentro das fábricas que você trabalha, se você tem condições, pergunta como que é, como que não é, conversa com o cara da borracha, conversa com o cara da prototipagem, enfim, usa a sua boca e adquire informação sobre a área que você trabalha. Para quem chegou e não me conhece, eu já acho que eu já tinha falado, vou deixar os links das minhas redes sociais embaixo do vídeo, me segue. Leiam minhas matérias, eu escrevo sobre o mercado de joias e é muito legal a gente saber o que está acontecendo não só na nossa profissão, porque a área de joias, se não vende, isso influencia a gente. Tenha uma semana abençoada, um dia abençoado, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Obrigada por assistir, pessoal. Um beijo, até mais!